canal e no vídeo de hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre turismo instagramável. Tema polêmico, mas que vale a reflexão fora da caixa. Olá pra você que ainda não me conhece, eu sou a Mara, este é o canal Sai da Caixa. Nesse vídeo eu venho conversar com vocês sobre um tema muito interessante que eu acho que vale a reflexão para todos nós que somos minimalistas e também para quem não é minimalista, mas que gosta de viajar e passear, gosta de turistar por aí. Resolvi fazer esse vídeo porque hoje em dia o turismo instagramável está em ascensão. E o que significa esse tal turismo instagramável, Mara? Bom, explico. Turismo instagramável é o turismo no qual os viajantes escolhem os destinos baseados em trends das redes sociais, por exemplo, em locais que estão em alta, bombando aí, por exemplo, no Instagram. E esses locais, eles passam a ser mais procurados para as pessoas conseguirem uma foto perfeita para compartilhar aí com outras pessoas. E isso vai render para elas muitos cliques, muitas curtidas, muitas interações e levar elas, a aquela famosa validação social tão almejada por algumas pessoas aí na rede social. E aí você deve estar se perguntando, mas qual que é o problema de tirar uma foto nos lugares? Qual o problema desse turismo instagramável que você está trazendo aqui para nós? O problema maior desse turismo instagramável é que a pessoa em si, ela não escolhe o seu destino pensando nas experiências que ela pode vivenciar lá naquele local. Também ela despreza elementos como a cultura, a história do lugar, e ela foca somente ali nas fotos, nos cliques que esse local pode render para ela. E aí, ao invés dela ter uma experiência prazerosa naquele destino, ela vai ter mesmo uma verdadeira função naquele local. Por exemplo, quando eu conheci o Parque Lage, onde as pessoas vão para tirar aquela famosa foto na piscina. Bom, gente, eu não fiquei naquela fila gigantesca, quilométrica, para tirar a foto famosa da piscina, porque o parque é bonito e tem outras coisas para fazer e outros ângulos que eu poderia explorar também. Então, eu me recusei a ficar naquela fila e teve pessoas, gente, que já estavam na fila quando eu cheguei há quase uma hora para tirar apenas uma foto. E esse comportamento ele tem consequências bem negativas. Primeiro, os turistas se concentram em apenas um ponto turístico, realmente é o ponto mais popular daquele local. E aí, as filas quilométricas vão se formando e as outras coisas daquele local acabam sendo negligenciadas. Então, as pessoas acabam ignorando a riqueza cultural daquele local, a biodiversidade que às vezes existe naquele local, Ninguém tá nem aí ali para entender e conhecer mais sobre a história, sobre a fauna, sobre a flora daquele local. Isso, gente, acaba levando um turismo muito superficial e pouco enriquecedor para as pessoas, sem aquela verdadeira imersão cultural que é o grande objetivo de um passeio, de uma viagem, ao meu ver, que sou uma pessoa minimalista e prezo muito por viajar e passear. Isso é uma prioridade dentro da minha vida. Então, toda vez que eu tenho oportunidade de fazer um passeio, viajar com meu esposo, com a minha família, eu faço porque eu gosto de investir os meus recursos mais valiosos de tempo e dinheiro vivenciando essas experiências no local. E eu não perco tempo pensando em fotos nesses locais. Além disso, esse turismo instagramável, ele acaba levando a uma superlotação dos lugares. É um turismo em massa mesmo, que pode acabar causando ali uma degradação, uma destruição do local devido ao tráfego excessivo de pessoas naquele local. Além do que, preços dos produtos e serviços acabam sendo inflacionados e o local acaba perdendo ali a sua identidade. E aqui eu vou dar um exemplo do que eu estou falando sobre essa questão de degradação e o nosso impacto negativo aí com esse turismo em massa nos locais. Eu já tive a oportunidade de visitar o Parque das Cataratas do Iguaçu e lá no Parque das Cataratas tem muitos coatis e inclusive tem várias placas orientando que os turistas não alimentem os coatis. Por quê, gente? Os animais, eles não têm o mesmo processo digestivo que o ser humano, Então, eles acabam comendo as coisas ali por pura inconsciência. Gente, no Parque Nacional das Cataratas, próximo ao restaurante ali de apoio do parque,
tem vários coatis obesos mexendo nas latas de lixo. Isso é algo, gente, muito triste, porque apesar de a gente olhar e achar bonitinho, achar engraçado, tem algumas pessoas que gostam de alimentar os coatis, isso não faz bem para a saúde dos animais. Outro exemplo também que eu posso dar aqui sobre essa questão de degradação dos locais é o show da virada que acontece ali na praia de Copacabana. Eu não acho legal o show da virada, nem festas que juntam muitas pessoas. Além de envolver questões de segurança, que eu acabo ficando com um pouco de medo, porque eu acho que aumenta a criminalidade nessas festas, porque aumenta os turistas, acaba aumentando o volume de crimes. Eu também não sou a favor de juntar tantas pessoas em um local como uma praia, porque, gente, depois que passa o show de virada, a festa de Réveillon, que é linda na noite do dia 31 para o dia 1º, no outro dia, o que a gente encontra é um rastro de destruição e sujeira. Moradores saem das suas casas para procurar destinos mais tranquilos. Esse último exemplo que eu dei sobre a festa da virada e carnaval, muitos moradores que moram em cidades grandes como Rio de Janeiro, São Paulo, acabam tentando fugir desses locais e migrando para cidades do interior para poder descansar e fugir dessa agitação. E sim, eu pertenço a esse grupo nessa época. Muitas pessoas pensam, vou sair aqui da minha casa, por exemplo, no Rio de Janeiro, vou alugar aqui, eu ganho dinheiro e eu vou buscar um local no interior para poder sossegar. E aí, ele vai, pesquisa na internet e descobre lugares, menores no interior, que dá aquela sensação de paz, tranquilidade, relaxamento, aquela impressão que a pessoa vai estar naquele lugar e vai se conectar com a natureza. Acaba que não é isso que ele encontra. Ele não encontra esse tipo de experiência, porque às vezes o local acaba forçando uma coisa que não existe e criando uma total desconexão com a realidade. Por exemplo, trilhas, quem gosta de trilha geralmente gosta de fazer isso para ter mais contato com a natureza, para respirar o ar puro. E aí a gente tem aquela trilha daquela pedra super famosa que tem lá no Rio de Janeiro. E aí a pessoa pensa, nossa, eu vou fazer uma trilha, vou ficar num lugar mais de boa, mais tranquilo. E quando na verdade ela chega lá e tem um monte de gente, pessoa exatamente igual ela, e tem aquela fila gigantesca para bater aquela famosa foto na pedra. É aí que eu te pergunto, quantas vezes você aí do outro lado já foi para algum destino pensando que ia ser de um jeito e quando chegou lá era completamente diferente do que você imaginou? Deixa aqui nos comentários quais são as suas experiências frustradas aí com passeios e viagens por causa desses destinos instagramáveis. E aproveitando, se você gosta do meu conteúdo, eu te convido para você se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito e também deixar o seu like, pois assim você me ajuda muito, porque a sua interação vale ouro aqui neste canal. Isso também pode levar você aí do outro lado, que buscou um destino pensando que ia encontrar uma coisa e acabou encontrando outra coisa lá, a sentir uma pressão psicológica, a gente promovendo uma verdadeira competição, É uma competição meio irreal, que só existe muitas vezes na nossa cabeça, mas que às vezes acaba atormentando as pessoas. O excesso de turismo em massa nos locais pode acabar prejudicando o destino. Existem muitos lugares que não estão preparados para receber um grande volume de visitantes. E aí o meio ambiente, a cultura do local, ela é impactada de forma negativa com isso. Pode ser ameaçada aí com essa superlotação. Vou dar aqui para vocês alguns exemplos de experiências pessoais minhas. Eu já passei o Réveillon num local bem famoso que tem aqui perto de onde eu moro. Eu moro em Juiz de Fora, Minas Gerais. E perto aqui da minha cidade, a gente tem uma cidadezinha, inclusive eu tenho familiares que moram lá, chamada Lima Duarte. Lá em Lima Duarte existe um distrito chamado Conceição de Ibitipoca, que é bem famoso. Lá tem um parque, tem várias cachoeiras, uma área preservada, muito legal. Eu, querendo fugir dessa agitação, por algumas vezes, já passei o Réveillon lá. E, gente, às vezes que eu fui passar o Réveillon lá, não teve uma vez que não acabou a luz na cidade. Por quê, gente? Lá não é um local grande, que comporta muita gente. Então, vocês imaginam, gente aqui da minha cidade, que é uma cidade de porte médio para um local pequeno, vai mais pessoas de outros lugares do país para lá se hospedar, e aí as pousadas ficam lotadas, lá não tem hotel, não tem muito comércio,
e eles infelizmente não dão conta de receber o turista. E aí o que era para ser uma experiência legal, prazerosa, né, nessas datas, acaba virando assim uma função. A questão também que a gente precisa lembrar é que às vezes o contato humano com a natureza vai impactar de forma negativa. Por quê? Existem muitas pessoas que não têm consciência que ela precisa ser responsável pelo seu lixo, que ela tem que entrar e sair da cidade causando o menor impacto possível. Isso é ser um turista responsável. Com o objetivo de conseguir uma foto perfeita, muitas pessoas saem totalmente da casinha e podem se comportar de maneira inadequada, desrespeitando as tradições e os costumes dos locais, criando até perturbações. E aqui eu vou dar um exemplo, né, que não é segredo para ninguém, pois foi noticiado aí pela mídia tradicional. Foi uma briga que aconteceu lá no parque da Disney entre duas famílias por causa de um local de foto, gente. As fotos compartilhadas nas redes sociais muitas vezes não retratam a realidade do local. E o turista espera encontrar uma coisa e encontra outra completamente diferente. E aí que surge aquele famoso expectativa versus realidade. Eu, por exemplo, tive uma experiência muito frustrada uma vez que eu fui visitar a região dos lagos. Eu fiquei hospedada lá em Cabo Frio e aí eu fui visitar aquela famosa praia de Arraial do Cabo chamada Pontal do Atalaia, que nas fotos assim é realmente maravilhosa, paradisíaca, parece mesmo o Caribe brasileiro. Só que para chegar lá eu me desgastei muito. Demorei muito para conseguir acessar a praia, porque mesmo acordando cedo, eu tive que ficar numa fila, eu fiquei quase 1h30 nessa fila, com cooler, num lugar quente, porque eu não consegui subir até a praia com o meu carro, então eu precisei de estacionar o meu carro, pagar um valor que eu considerei abusivo para um estacionamento de rua, ir para uma fila para pegar um táxi para poder chegar lá e descer aquelas escadaria toda, carregando o cooler. Cheguei lá. Eu vi que a faixa de areia da praia em si é pequena, tem poucas barracas, então não tem muita infraestrutura. Eu queria comer, não tinha as coisas direito para comer, só tinha mais coisas de bebida. Eu entendo que o local lá é um local de difícil acesso, mas eu esperava mais. Então, talvez eu tenha, sim, errado de ter ido numa época de férias, mas era a época que eu estava lá, que eu podia visitar. E eu acredito que sim, lá fora dessa época, assim, é bem mais tranquilo e deve ser realmente bem bonito, como a gente vê nas fotos. Mas saiba, se você for na alta temporada como eu fui, não é aquele cenário das fotos que você vai encontrar. Embora o turismo instagramável possa atrair muitos turistas para cidades e isso ser algo positivo ali para o local, a cidade, um polo turístico em algumas áreas, outras áreas podem acabar sendo esquecidas e até mesmo prejudicadas, pois muitas pessoas acabam sendo excluídas desse crescimento. E aqui eu vou dar um exemplo que eu nunca tive a oportunidade de visitar, Veneza, mas eu sei que naquela região ali do canal, muitos moradores tiveram que deixar as suas casas porque os preços ali começaram a ser praticados naquela região baseados, os moradores locais tiveram que deixar suas casas porque eles não tinham condições de se manter ali naquela região pagando aqueles preços que foram pensados para o turista. Isso acaba também, gente, resultando numa disparidade econômica muito grande, numa desigualdade social, aumenta a criminalidade do local. Um exemplo que vocês vão entender bem o que eu estou falando a nível de Brasil. Se você pegar e observar o Rio de Janeiro, do Manuel Carlos, aquele autor de novelas, vocês vão perceber que existe uma dicotomia muito grande, porque o Rio de Janeiro não é só a Zona Sul, não é só Leblon, Ipanema, Copacabana, existem várias comunidades ali no entorno, e eu estive lá nesse primeiro final de semana de dezembro e pude vivenciar isso, né? Eu fiquei hospedada em Copacabana e na rua próxima do hotel, onde eu estava hospedada, teve um arrastão e eles acabaram assaltando um morador de Copacabana mesmo, dando um soco nele, algo assim muito violento, muito triste, que afasta o turista da cidade. Eu não me senti segura dessa vez que eu estive no Rio de Janeiro, já estive lá outras vezes, já fiquei hospedada na Lapa, já fiquei hospedada na Avenida Atlântica, ali de frente pra praia, em Copacabana, só que dessa vez, ali na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, eu senti uma insegurança grande, né? Graças a Deus não aconteceu nada comigo e com meu esposo, tivemos sortes, mas isso, gente, é algo que acaba
amedrontando muitas pessoas. O turista ele vai para lá porque ele quer ver o quê? Ele quer ver o Rio de Janeiro mostrado ali pelo Manuel Carlos na TV, o Leblon, Ipanema. E, gente, chega lá, é completamente diferente. Você precisa ficar atento o tempo todo, aquilo acaba gerando uma tensão. O Arpoador ali era um lugar lindo para se ver o pôr do sol. Eu tive lá no ano passado e eu fui no Arpoador, estava super tranquilo. Dessa vez eu já não me senti tão segura para subir lá na pedra e ver o pôr do sol, mesmo tendo um policiamento muito mais ostensivo do que antes, né, do que no ano passado. Então a gente vê esse contraste e vê aí esse problema, né, de desigualdade social que acaba refletindo muitas vezes no turista. Então isso tudo precisa ser considerado quando você vai escolher o seu destino, para sua viagem não acabar virando um pesadelo. A busca pelas fotos perfeitas acaba fazendo com que as pessoas percam a sua autenticidade, né? A gente já sabe que as redes sociais, ela tem ali uma manipulação muito forte das imagens. É o uso de filtros, cenários que podem muitas vezes acabar sendo, né, manipulados ali, montados para enganar quem está vendo. As coisas são feitas para se encaixarem ali no padrão ditado pela maioria. Isso acaba deixando de lado suas preferências e a sua singularidade para seguir aquele efeito manada e fazer tudo que todo mundo está fazendo. Tem um local lá no Rio, nesse final de semana, com meu esposo, um local que a gente descobriu, né, pelas redes sociais. Eu não tenho redes sociais, mas meu esposo tem. E aí ele acabou descobrindo um lugar que é lá em Botafogo. E aí a gente foi lá nesse lugar, que tá super famoso. Vou deixar aqui um takezinho passando lá do local. Tudo fica dentro do Praia Shopping Botafogo. E tá super famosinho, assim, né? Muita gente resolveu conhecer esse local. E assim, gente, sendo muito sincera, não achei nada demais. Realmente o local tem uma vista bonita, mas é só isso. Hoje em dia eu não tenho rede social, eu não sinto a necessidade de mostrar o que eu estou vivendo para as outras pessoas, mas eu já tive e eu compreendo muito bem as pessoas que gostam, que têm, mas a gente precisa sempre pensar fora da caixa para a gente não ser moldado pelas redes sociais, tá? E se tornar refém delas, principalmente. Acabar caindo naquela de não basta viver, é preciso postar, né? Infelizmente, muitas pessoas acabam caindo nessa e isso acaba tendo efeitos aí colaterais para as outras áreas da vida da pessoa. Bom, gente, o vídeo de hoje é esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste conteúdo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!